Irmãos, nós acompanhamos a injustiça que o povo de Israel estava vivendo, o pecado que o povo de Israel estava vivendo. O povo de Israel, eles além de ter abandonado o princípio de Deus, as verdades de Deus, eles pegaram tudo aquilo que os ídolos de outras nações fizeram e trazeram para o povo de Israel, e o povo de Israel começou a adorar. Até as suas práticas de rituais, o povo de Israel também começou a fazer. Como nós vemos aqui, como nós acabamos de ler, né? Mas se os irmãos for prestar atenção aqui, quando a nossa leitura fala que o povo de Israel pegaram os seus filhos e sacrificavam os seus filhos, davam os seus filhos a sacrifício, aqui era o que os pagãos faziam aos seus ídolos, como nós já estudamos e já conhecemos, como não falar de Moloque, né? Quando ia lá, sacrificava as suas crianças e abria as crianças e jogava dentro, lá no fogo, para se queimar, para adorar o deus da Moloque, tantos outros deuses da fertilidade, deuses, tudo que, irmãos, é incrível, mas tudo que a Bíblia fala, que se o povo se prostrasse a Deus, lá em Levíticos fala, que se o povo abrisse seu coração, se prostrasse para Deus, Deus iria mandar o que para o povo? A chuva seródia e a chuva tardia. E quando Deus fala isso para o povo, o que Deus estava querendo dizer? Olha, tudo não vai faltar, porque eu vou cuidar de vocês. Mas o povo, devido à incredulidade, à falta de fé, à falta de confiar na palavra de Deus, que eles preferiram dar ouvido para os outros deuses, ou as outras nações, né? Eles deixaram o Deus de Israel. Se a gente for analisar, tem um texto muito sugestivo, eu creio que os irmãos já leu, Jeremias, capítulo de número 1, se a gente for ler, é um texto para a gente entender um pouco também o sentimento de Deus. Os irmãos, quando lê a Bíblia, os irmãos já parou para analisar o sentimento de Deus em relação ao que estava acontecendo? Por isso que Deus, ele usa Oséias, e Deus manda Oséias, ele fala com Oséias, e é interessante que uma das coisas que Deus fala quando ele manda ele fazer aquele ato de casar com aquela mulher, eu creio assim que Deus está falando, você está vendo o mesmo sentimento que você está sentindo? Essa rejeição, esse abandono, essa falta de... É isso que eu sinto com o povo de Israel. Porque esse mesmo sentimento de traição, de muitas vezes ser deixado, é o que o povo fez com Deus. Até então, que quando ele tem filho, eles colocam os nomes dos filhos deles, né? O filho dele, para cada um seguir, dar um sentido para um sentimento do que estava acontecendo com o povo de Israel. E assim era o sentimento de Deus com tudo o que estava acontecendo, né? Mas vamos lá para o texto, né? Para a gente ganhar tempo, né? Então, aqui vai ter a introdução. Diz assim: o cativeiro de Israel começou durante o reinado de Oséias. Nessa época, a Síria começou a crescer e se tornou um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi cometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecer os mandamentos de Deus. A nação de Israel começou em decadência política, social, econômica e religiosa. Irmãos, quando Israel se separa, quando lá de Jeroboão e de Roboão e Jeroboão, o povo se separa, se os irmãos for analisar, que Israel já veio num período de reis que foram reis que abandonaram a Deus. Se você for ver, Judá teve mais reis que abriram seu coração para Deus, para que Deus tomasse conta. A Bíblia fala assim, irmãos, que quando um justo governa, o povo se alegra, né? E para você ver como que uma coisa, eu estava conversando hoje com o meu amigo, e eu estava falando assim, olha, como que uma coisa puxa a outra, né? Se lá de cima já começa errado, o povo já vai sentir um efeito, né? E é onde que vai aumentando. Por quê, irmãos?
duas coisas que nós temos que ter noção do povo, dessa contaminação do povo. Porque tudo começou por onde? Política e religião. Tudo começa por duas coisas: política e religião. Política e religião, porque a política, o governo, quem manda, é quem determina as leis. A religião, ela determina o que? A sociedade, o caráter da pessoa. Irmãos, é apenas a introdução, mas vamos fazer um paralelo do que nós estamos vivendo hoje. O que está em debate hoje? Escancarado na nossa cara: política e religião. Porque, um lado, tem aqueles que ainda defendem de um lado, tem aqueles que ainda defendem a moral, a ética, né, o bom costume, né, a família. E por outro lado, tem aqueles que já têm tem a mente mais aberta, né? Que aceita todas as coisas e vive de qualquer forma, né? O meu corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu não tenho que prestar conta para ninguém, né? E aonde que vai entrando o quê? A podridão de ideologia, de modo de pensar. Se a gente for parar para analisar, irmãos, não foge muito do que estava acontecendo nesse período de tempo, né? Porque onde que entrou a podridão? Porque através do que? Desses dois pilares, política e social, que interferiu na vida das pessoas. E hoje não é diferente, irmãos. Muitas vezes nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui, mas nós sentimos o efeito do que está acontecendo lá no Brasil. Os irmãos conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Agora você imagina, irmãos, Deus levantar uma voz profética para falar com o povo: olha, vocês estão errados. A forma que vocês estão vivendo não está agradando a Deus. Irmão, falar com o povo, para os irmãos terem uma noção, né? Os irmãos conhecem a palavra de Deus. Quando ia chegar para falar, ia para onde? Muitas vezes, para sacerdote, para os reis. Ia para o sacerdote e para os reis, porque eles tinham domínio de mudar o que estava acontecendo. E vinha falar: olha, Deus não está se agradando das suas atitudes, do que você está fazendo. E muitos profetas foram mortos, muitos profetas. Por quê? Por não negligenciar a verdade de Deus. A verdade, eu sempre digo, irmãos, olha, Deus ele tem uma índole, Deus ele tem um caráter, Deus ele é uma pessoa moral. A moral de Deus, leia a onisciência, a onipresença dele. Deus, ele tem caráter, o mesmo caráter que eu e você tem, de discernir o que é certo e o que é errado, Deus também tem. Por quê? Porque isso partiu dele, o caráter moral de Deus. E nós não podemos nos deixar, irmãos, influenciar por isso. Isso é apenas para os irmãos entenderem algum paralelo do que eles estavam vivendo, do que a gente está vivendo hoje, para os irmãos entenderem que não está muito diferente. Porque, irmãos, olha, vamos lá, vamos falar um pouco sobre decadência social do povo. O povo vivia uma decadência. Se a gente for analisar o livro de Oséias e de Amós, nós vamos ver que Amós ele parte mais para a parte social do povo, a parte social e religiosa do povo, né? Oséias já fala de escancar o seu coração e a forma que o povo estava vivendo, mas Amós ele traz uma visão do que estava acontecendo realmente. Por que Tiago está querendo dizer isso? O rico estava sobressaindo sobre o pobre. O rico estava pegando aquilo que as pessoas trabalhavam e estava esbanjando, né? Nós vamos ver um pouco lá para frente, mas eles estavam fazendo o quê? Casa de... Lê lá em Amós para os irmãos aí. Eles estavam fazendo casa de mármore, enquanto muitos estavam precisando de roupa, estavam precisando de vestimenta. Está falando sobre o que? A desigualdade social. Irmão, olha como é que Deus é. Deus se preocupa com tantas áreas da nossa vida, que muitas vezes coisas que nós deveríamos nos preocupar passar batido, né? Eles estavam, e Deus vai falar para eles lá em Amós, né? Olha, Deus usa um termo assim, o profeta usa o termo: olha, vocês, né, estão parecendo vaca de basa. Vaca de base era uma vaca grande, bonita, que dava um leite, era vistosa à vista, né? E Deus usa o profeta para dizer para o povo: olha, para as mulheres do povo principalmente, diz assim: olha, vocês estão parecendo, irmãos, olha só,
a atitude do profeta, falou assim: vocês estão parecendo as vacas de Basa, vocês estão prósperos, tem tudo, está produzindo leite, e quem não tem? E quem não tem? O que vocês estão fornecendo para quem não tem? Porque vocês estão ficando prósperos, vocês estão crescendo, enriquecendo à custa dos outros, à custa dos mais pobres. Olha só, irmão, a degradação social que estava acontecendo lá. E na parte religiosa, os sacerdotes estavam, o quê? Quando ia chegar algo para eles opinar, eles estavam sempre pendendo para o lado de quem poderia ofertar mais. E o pobre, que tinha sua causa, tinha o seu direito, perdia, se sentia negligenciado. Olha como que Israel estava contaminado, estava moralmente contaminado. E eu digo para vocês, irmão, é bíblico isso. Quando começa a mexer na índole, na moral daquilo que Deus fez, irmãos, Deus entra em cena. Deus, ele entra em cena. Os irmãos olham assim e falam assim: olha, isso aqui não vai acabar em nada. Sempre foi assim. A gente tem essa visão um pouco do Brasil. Vai acabar em quê? Em pizza. Irmão, mas perante os olhos de Deus não acaba em pizza. Deus sabe a hora de agir. Deus sabe a hora de fazer. Então, e isso é assim, nesse parâmetro que eu trouxe para os irmãos, que estava o povo de Israel. E diz a palavra do Senhor aqui, aqui no tópico de número 1, diz assim, o ponto central: o Senhor disciplinou Israel através da sua misericórdia e justiça. Primeiro, Samaria é cercada pelos reis da Síria. Primeiro, Israel, o subtópico: Israel sob o reinado de Jeroboão II. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquista de terras perdidas para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa, sincretismo. O período de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus. Olha só, irmão, nós acabamos de falar sobre isso. Não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Olha, irmão, nós falamos sobre isso anteriormente aqui agora, os irmãos lembram? Então, olha só como é que estava o coração do povo. Esse período deles eles tiveram prosperidade financeira. Foi o que também atraiu, porque quando o Salmanassar, rei da Síria, chegou para dominar, ele sabia que Israel tinha riqueza. Só que o que Israel fez? Israel foi fazer o quê? Estava pagando presente para os assírios, né? Pagando presente para os assírios, pagando presente para os assírios. O que ele colocou no seu coração? Vamos lá no Egito, vamos fazer um acordo. A gente faz um acordo com o povo do Egito, nós fica amigo. Mas não sabia ele que o rei ficou sabendo. Quando o rei ficou sabendo, então nós vamos invadir lá. E eles ficaram 3 anos para invadir lá. Ficaram 3 anos cercando Israel. Mas Deus fez uma promessa. Falou assim: olha, Israel, o reino do norte, vai ter que ser distinto por causa do que estava acontecendo. Porque estava ferindo a moral e a índole de Deus. O povo tinha abandonado. E o que acontece aqui? Vamos lá, a traição do rei. O rei da Síria, Salmanassar, descobriu que Oséias fez Sábalo e traiu e o trairá a buscar apoio do Egito, e interromper o pagamento dos tributos do seu rei. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou com o seu exército para Samaria e o sitiou por 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chance de negociar. Restaria a guerra e a consequência e deportação. Olha só, irmão.
Mas olha, como nós acabamos de ler aqui, Deus sempre adverte. Irmãos, Deus antes de corrigir, Ele sempre vai advertir. E qual é a forma que Deus usa para advertir uma pessoa? É a palavra dEle. É a palavra dEle. E Deus levanta quem, irmãos? Deus levanta Oséias e Deus usa tremendamente Amós. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Amós. Então, um trecho da passagem de Amós que fala bem do que estava acontecendo. Aqui abre a sua Bíblia comigo, em Amós, capítulo de número 2, e versículo de número 6. Amém? Diz assim: assim diz o Senhor, 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o meu castigo não retirarei o meu castigo, porque vender o justo por dinheiro, olha só, vender o seu irmão por dinheiro e o ressuscitar por um par de sapato, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça do pobre, pervertem o caminho dos mansos, e um homem do seu pai entra a mesma moça para profanar o seu santo nome. Irmãos, olha só como é que estava a situação do povo de Israel. A perversão, a falta de moral, a falta de índole do povo estava tão grande que isso chegou na narina de Deus. E o povo estava tão contaminado que Deus falou assim: olha, estava tão longe de Deus, tão longe da vontade de Deus, que, irmãos, que diz assim aqui ainda, jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vós levarão como ganchos, e vossos descendentes como anzóis de pesca. Irmãos, por outro lado, tinha a Síria, irmãos, pensa num povo sanguinário, eram os assírios. Irmãos, eles rasgavam as madres das mulheres grávidas. Irmãos, os irmãos pensaram tudo que for. Por isso que o castigo deles também foi um castigo terrível, que Deus disse que de uma forma veloz eles seriam acabados pelos babilônicos. Deus disse através da palavra. Então, o povo estava fora do querer de Deus, estava fora da direção totalmente. E Deus, aqui, esse versículo que eu li, irmãos, é o capítulo de número 4, quando Deus ele vai falar o que ele iria fazer com o povo, né? Acabei de ler o capítulo de número 4, o versículo de número 2. Se os irmãos, ler os profetas menores, os irmãos irão entender um pouco do estado do que estava acontecendo com o povo, moralmente, né? Às vezes a gente fica preso ali nos profetas maiores, mas os profetas menores eles vão relatar mais profundo, né? Tanto de Judá como de Israel. E nós vamos ver também que através dos profetas menores nós vamos ver a sentença que Deus deu para as nações, tanto de Nínive, né? Que é a capital, tanto para a Babilônia, a sentença que Deus deu para o povo, né? Que estavam estava sobressaindo ao povo de Israel. A advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, nós já lemos isso aqui, né? O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia culto a Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Se os irmãos continuar, deixar sua Bíblia aberta, abra sua Bíblia comigo aqui em Amós, capítulo de número 5 e versículo de número 21. E vai dizer assim: odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me assalarão por cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimento, não me agradarei delas, nem atenderei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim
o estereotipo dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Irmãos, quando nós falamos em sincretismo religioso, nós vemos que o que o povo estava fazendo? Assim que o rei da Síria dominou Israel, o que ele fez? Ele levou o povo cativo, e ali ficou o povo pobre, né? Os pobres, O que aconteceu? Quando esses povos pobres ficou na terra, eles levaram os cativos para lá, e os assírios, eles tinham um costume. Qual que era esse costume dos assírios? Pegar o povo de outra nação, de outros países, de outros lugares, e levar para esse novo país que eles conquistou, né? Eles pegavam, então vamos supor, eles conquistou lá o Egito, conquistou os Moabitas, os Amonitas, os Filícios. O que ele fez? Ele trouxe esses povos diferentes, de diferente nação, de diferentes deuses, diferente cultura, trouxeram para Israel. Trouxeram para Israel. Chegando lá em Israel, aquele povo, né, começou a morar lá, né, começou a habitar lá. O que eles começaram a fazer? A ter as suas culturas dos seus deuses. E ao mesmo tempo que eles adoravam o Deus de Israel, eles estavam adorando os seus deuses, né? Moloque, seus deuses, os deuses dos filisteus, e o Deus Sol, Deus Lua. E eles estavam assim, estavam com esse costume. Irmãos, nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus assim, um Deus ciumento, né? Ele tem ciúmes de mim, tem ciúmes de você. Deus, ele é um Deus exclusivo. Agora você imagina um Deus como o Deus de Israel, exclusivo, vendo a sua terra, o seu povo adorando outros deuses. A isso, irmãos, que nós chamamos de secretismo religioso, né? Quando os irmãos ouviram essa palavra, os irmãos já sabem o que é secretismo religioso. Quando tem um monte de religião junta no mesmo intuito ali, só que na verdade eles não têm vamos supor, lá no Brasil acontece muito o secretismo religioso, né? O Brasil, acho que é um dos países que tem mais secretismo religioso, porque lá é uma mistura de tudo. Se você for lá na Umbanda, eu trabalhei com um cara que ele era do tambor lá, né? Eu chamava ele eu trabalhei, acho que até comentei com vocês aqui. Eu trabalhei com ele. Aí eu chegando lá, tinha lá os deuses deles, né? Aí tava lá, São Jorge, mas o São Jorge representava outros deuses, entendeu? Representava outra coisa, né? Aí tinha lá os santos, né? E representava outra coisa. Isso, assim, é um secretismo religioso, que envolve tudo ali, né? Para adorar a Deus, mas o nosso Deus não. O nosso Deus é o Deus único e verdadeiro, irmão. Deus E o que Deus fez, irmãos? Vamos ver. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, lá em 2 Reis, em Crônicas, nós vamos observar que quando isso aconteceu, Deus mandou o que lá na terra? Deus mandou leão. Olha só, Deus mandou uns leões lá. O que os leões começaram a matar o povo? Aí Deus começou a matar o povo. O que o povo falou? Opa, peraí, onde que está o sacerdote aqui? Manda eles voltar. Manda eles voltar e manda eles falar sobre o Deus de Israel também. Por quê? Deus falou assim, vocês podem vir aqui, mas o povo não vai esquecer de quem é. Irmãos, olha só como que isso é interessante e isso é uma verdade. A pessoa, ela pode estar lá fora. A pessoa, ela pode estar lá no mundo, mas ela não esquece que ela se alimentou aqui dentro. Mas ela está adorando lá o Deus que faz o mundo girar em 3D. Ele não esquece do Deus que ele aprendeu aqui. Ele não esquece do que ele ouviu na escola bíblica dominical. Você está entendendo? Da mesma forma, Deus falou assim, minha palavra é essa e não vai voltar, né? E que acontece? E que aconteceu? E Deus trouxe e ele começou a pregar. Aí, irmãos, aí que nasce, né? Nesse período que nasce o que nós chamamos do quê? Dos samaritanos, lá do Novo Testamento. Os irmãos conseguiram compreender? Por isso que os judeus e os samaritanos meio que a gente fala, não se bicavam, né? Não entravam em comum acordo. Porque eles eram um povo que entrou aqui na terra, casou com mulheres que não agradavam a Deus e começou a cultuar os deuses extremos, ao mesmo tempo adorava a Deus.
Por isso que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, lá no Novo Testamento, nós vamos ver tanto Jesus, né, mais para frente, quanto Jesus chega naquele poço, ele conversa com aquela mulher ele fala assim, mas como que pode tu, judeus, vir falar comigo? Aí nós começamos a analisar tudo que os samaritanos fizeram quando o povo saiu do cativeiro da Babilônia. Eles foram pedir ajuda para o povo de Israel para construir os muros lá. Os irmãos viram lá que apareceram uns caras com mau agouro lá, Sambalat e Tobias, né? Os irmãos vê como é que por causa disso, dessa diferença, dessa ideia, né? Mas vamos continuar, irmãos. Então assim, e o que eu quero dizer com isso, né? Deus, ele não tolera isso. Aí eu te faço uma pergunta, irmãos. Hoje, sim. Não me responda, mas fica no seu coração. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um período assim, um período que eu analiso hoje. A gente está vivendo um período de sincretismo religioso. Mas o nosso sincretismo religioso não é só dos deuses que vêm lá de fora. É as coisas que nós estamos trazendo. Hoje tem tanto tipo de informação que você já não sabe mais para onde você vai. Entendeu? Porque assim, um quer estar certo de um lado, outro quer estar certo do outro tem o seu ponto de vista, outro tem a sua forma de analisar. Mas e o Deus da Bíblia? E o Jesus que morreu lá na cruz? Sabe? Eu fico analisando assim, aí tem um texto que mexe comigo quando eu leio esse texto assim. Porque que é aqui em 1 Coríntios, se os irmãos acharem, 1 Coríntios, capítulo de número 3, irmãos. Eu acho que todos conhecem isso aqui, mas é algo que mexe comigo. Que fala assim, ó, divisões na igreja de Coríntios. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como há meninos em Cristo, olha só, Paulo falando para a igreja, falando assim, ó, não tem como falar espiritualmente com vocês, mas eu vou falar para vocês como menino também, olha só o termo que Paulo usa, como há meninos em Cristo, como leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda, agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura são vós carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministro pelos quais cresces, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Olha só, Paulo falando, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Irmãos, às vezes Paulo estava direcionando para a igreja, mas se a gente for parar para analisar, aqui também é um sincretismo pessoal, porque eu só vou na igreja se fulano pregar, eu só vou lá porque fulano tá, eu só vou fazer porque fulano está fazendo. Aqui eu creio que não acontece mais, irmãos. A gente fala tanto de idolatria, a gente fala tanto de porque tem que ser, tem que fazer, mas muitas vezes nós, irmãos, humanamente falando, nós caímos nessas pequenas coisas que também acaba sendo um secretismo pessoal. Né? Acaba sendo um secretismo religioso pessoal. Não, porque fulano tem uma eloquência. Irmãos, eu creio assim, como Paulo mesmo fala, olha, até Paulo fala aqui, se não me engano, ele fala assim, olha, não, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio, arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ela. Mas, veja, cada um conforme edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a qual é Cristo. Irmãos, eu digo para você, não tem nova pregação. Eu acho que eu falei isso. Não foi aqui, foi em outro lugar que eu falei essa semana. Não tem outra coisa, não tem outra pregação, não tem outro fundamento, não tem outra palavra. É Cristo.
é Cristo. Ah, porque, nossa, tem uma nova filosofia, vai ter um monte. Hoje a gente depara com tanta coisa, eu não fico criticando. Igual assim, a gente hoje vê os coaches, né? Meu, atrai gente. Irmãos, eu fico imaginando, hoje nós estamos vivendo em crise. Hoje a gente está em crise. A gente está em crise? Assim, mundialmente, a gente está em crise mundialmente, né? Realmente a gente está vivendo isso. Eu pego uma pessoa depressiva e, você vai sair dessa, eu vou te levantar, Deus vai não sei o que, Deus vai não sei o que, e vai, eu ganho uma mídia. Irmãos, eu tenho um palco maravilhoso atrás de mim, eu tenho aquelas luzes exuberantes, né? Corta. Eu tenho uma biblinha fina, eu consigo ganhar o público, eu consigo trazer uma mensagem impactante que move com o teu ego espiritual. E quando apaga as luzes? E quando você chega na sua casa? E quando você chega na sua igreja? Você tem que deparar com o defeito da pessoa, que você tem que deparar com o seu defeito, que você tem que deparar com coisa que não vai te agradar. Aí eu te faço uma pergunta: qual é o sentido disso? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer? Se isso aqui não transformar a minha vida, se a palavra de Cristo não transformar a minha vida, o que vai transformar? Você está entendendo, o presbítero? Então assim, a gente hoje, irmãos, eu fico analisando assim hoje o rumo que o evangelho está tomando, sabe? E me causa um espanto, porque eu não sei qual vai ser a geração de crente que a gente vai ter, sabe? Porque a gente quer transformar tudo da maneira que a gente quer. Mas será que é isso mesmo? Qual que é a vontade de Deus? Você já parou para analisar, irmão? Eu sei que está vencendo o horário, mas qual que é a vontade de Deus? Como é que Deus quer que a gente serve Ele? Sabe? Porque a gente, irmão, se a gente for ler dentro da palavra dele, dentro do que ele quer, a única coisa que ele pede é obediência, cara. A única coisa que ele quer de mim, de você, é uma obediência com a palavra dele e com ele, sabe? Mas a gente coloca tanto assim, sabe? Tem que ser assim, tem que fazer. Mas às vezes assim, esse é um questionamento meu, mas eu vou voltar para cá. Uma coisa que eu me questiono, eu falo assim, mas o que Deus quer realmente? Como Ele quer que eu viva? O que Ele quer de mim? Né? Mas vamos lá, né? E os pecados do povo e a sua queda. O terrível pecado da idolatria. Nós acabamos de falar que foi o que aconteceu com o povo, irmão. O povo caiu nessa idolatria, nesse conformismo espiritual, né? Opa, tudo bem? O povo caiu nesse conformismo, nessa idolatria e deixou ser levado por isso. Então, e que isso trouxe o quê? Apesar dos caos espirituais, da rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Isso que eu acho lindo de Jesus Cristo, né? De Deus. Deus, ele apontou o defeito do povo, mostrou que o povo estava errado, mostrou que o povo estava desorientado, mas tudo passou por uma coisa: Ele queria salvar o povo, né? O amor de Deus é incondicional. Independente do nosso estado, Deus, ele continua nos amando, ele continua, Deus amava. Por isso que o texto fala aqui sobre duas coisas: justiça e misericórdia. A gente não pode esquecer que Deus, ele é justo. Irmãos, Deus, ele é justo. Nós vemos a justiça de Deus através do quê? Da palavra dele, mas nós temos que colocar algo dentro do nosso coração, que Deus também é misericordioso. E Deus, ele é misericordioso. É onde nós vemos isso, essa misericórdia, esse amor que Deus tem pela humanidade. Irmãos, quando ele faz a coisa mais profunda, ele vai lá e dá o seu filho. Isso é assim, a gente que é pai, às vezes nosso filho é birrento, assim, e chora, né? Igual, chora mesmo, né? Eu quero. Mas, imaginou você dar aquilo que você mais tem, que você mais ama, né? E você vai ter filho, você vai saber o que é isso, cara, né? Você fala assim, nossa, vai bater em você, mas não bate no seu filho, porque é filho, né? Eu acho assim, e ele deu, ele falou, não, vai lá, né? Aí você vê o sofrimento de Cristo na cruz. Então assim, e esse amor que ele falou assim, olha, por isso, irmãos, quando a gente lê o Antigo Testamento,
Eu vou mostrar um negócio para os irmãos. Quem só pensa em alguma coisa, mas vamos lá. Irmãos, lê o Antigo Testamento imaginando em Jesus. Porque o Antigo Testamento, quando você lê o Antigo Testamento, você tem que ver Jesus em todas essas ações. Não do povo ter abandonado, em Deus de amar o povo, de Deus mostrar a sua justiça, né? E você vai entender o sacrifício lá na cruz do Calvário. Que tudo aquilo que aconteceu no Novo Testamento, não só tipologicamente, né, na representação, mas tudo aquilo que aconteceu foi por um objetivo só, foi por a minha vida e a sua vida. Por isso que a tua vida é tão preciosa. Às vezes nós não damos tanto valor para a nossa vida, né, como nós deveríamos dar. Mas eu quero dizer para você que está aqui, irmãos, que chegou aqui, que chegou aqui, o quanto você é precioso para Cristo, né? Para Cristo você é precioso. Então, nós vemos assim, que mesmo lá no cativeiro, irmão, o povo se perdeu, essa geração se perdeu naquele cativeiro. Mas Deus fez uma promessa, que Ele iria ajuntar Israel novamente. Até então, quando que Israel teve seus períodos de cativeiro, eu vou andar um pouco aqui para acabar logo, caso do horário. Quando o povo de Israel viveu seu período de cativeiro, ainda o povo se ajuntou. Mas ainda falta para o povo de Israel se juntar. Mas aí, irmãos, isso vai incluir eu e você também. Nós não somos povo de Israel, mas nós somos gentios, que amamos a palavra de Deus. Que através do que eles viveram, isso tem que servir exemplo para a nossa vida. De uma forma que nós não podemos viver. E da forma que nós temos que nos alimentar. Irmãos, essa palavra só vai se tornar real na minha e na sua vida quando nós entendemos que a gente precisa ser mudado. Olhar para ela e falar assim, eu não quero viver dessa forma, eu preciso viver dessa forma. Os irmãos entendem? Aí eu vou fazer uma aplicação da Bíblia na minha vida. Aí as pessoas se perguntam, por que a Bíblia não se torna realidade? A Bíblia, ela só se torna realidade quando eu aplico na minha vida, dentro do meu coração. Porque perfeito ninguém é. Não espera que um crente seja perfeito, né? Tem aquela auréola na cabeça, né? A pessoa olha e fala assim, super crente aí, né? Super saiyajin, né? Crente. Não é, sabe? Mas a gente tem uma coisa que ilumina a minha vida, o meu coração, que é chamado misericórdia. Às vezes nós temos tanta justiça, nós esquecemos dessa palavra, misericórdia, né? Porque quando Jesus foi encontrar com aquela mulher, quando o povo foi tacar a pedra nela, né? Qual foi que Jesus falou? Olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E assim, fazendo um contexto com o povo de Israel, mas fez o que fez, mas Deus ainda continua tendo misericórdia do povo. E não é diferente na minha e na sua vida, irmãos. Encontrei isso na internet sobre as... Encontrou um texto bíblico, irmão, aqui, na internet, pelo amor de Deus. Então, assim, o estrangeiro que ocupava Samaria, eu expliquei para os irmãos entenderam, né? Quando eu falei sobre os samaritanos, os irmãos lembram? De onde que veio essa origem dos samaritanos? Desse povo que vieram de outros países e foram para Israel, né? E ali eles coabitaram lá e nasceu o que? Os samaritanos, né? Aí por isso que vai dizer assim sobre o Jesus, que amava os samaritanos, aí dá até o exemplo aqui do bom samaritano, né? E é interessante, né, que passou o levita, passou o sacerdote, né? E eles passaram ali e não tiveram... Mas irmãos, era o mesmo povo que estava lá na lei, o mesmo povo que estavam que dominavam a lei, que tinham conhecimento das escrituras. Olha como é que é. Aí vem quem lá? Vem o samaritano. Olha só, Jesus fala assim, aqueles que vocês rejeitam, aquele que vocês apontam, que diz que não serve, olha o que ele está fazendo. Isso é que Deus está falando assim, olha, sabe, a sua religiosidade, a forma que você pensa, olha só a obra. Por isso que lá Tiago fala, olha, quer ver sua fé? Eu vou te mostrar as minhas obras. Fé e obra, irmão. Quando a minha fé, como é que eu demonstro que eu sou crente? Quando aquilo que eu prego se transforma em obra. Se transforma em obra. Mas quando o Deus que eu conheço, ele se transforma em obra, né? Irmãos,
E o final aqui diz assim: não faltou advertência para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada um fez mais a nação afundar em pecado. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor foi infelizmente conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a entendermos mais para a sua palavra, a fim de não conhecermos os amargos frutos da desobediência. Então, irmão, duas ressalvas que eu faço através dessa lição para os irmãos: justiça e misericórdia. Irmãos, tem muita coisa que, por isso que eu falo, irmão, a gente é uma obra em construção, a gente não é perfeito. Muitas vezes nós agimos com tanta justiça, né? Com tanta justiça, assim, a forma que aí nós entramos na onde? Nós entramos na idolatria ou no secretismo religioso, né? Porque o modo que eu penso está certo. Não, era tão simples a gente poder dialogar, discutir ideia, sem ofender o lado do outro, sem apontar o lado do outro, entender o lado do outro, falar assim: olha, o seu ponto de vista, mas eu tenho o meu, sabe? O respeito mútuo do ponto de vista. Agora, seria mais perfeito. Você quer ver Deus habitar em um lugar, irmão? Quando todo mundo trabalha na mesma visão. Quando todo mundo, por mais que seja diferente a sua ideia da minha, ou o seu ponto de vista do meu, né? Vamos supor, tem uns irmãos, eu quero terminar, eu quero falar sobre isso, mas eu quero que os irmãos entendam o que é ser unidade, o que é ser célula, o que é ter essa ideia de unidade. Olha, eu vou dar um exemplo, é apenas um exemplo, irmãos, isso é um exemplo. Tem uns que gostam de ler, tem uns que gostam de orar, tem uns que gostam de não fazer nada, tem uns que gostam de fazer tudo. Agora, você imaginou, irmão, se aquele que gosta de ler ensina aquele que gosta de orar, e aquele que gosta de orar ensina o que lê, e aquele que não gosta de fazer nada vai ler ou vai orar, vai fazer uma igreja perfeita, irmão. A gente fala tanto eu acho incrível, a gente fica debatendo tanto ideia teológica, né? Não, porque eu sou calvinista, porque eu sou armeniano, porque eu sou isso. Agora, você imaginou se um calvinista senta para dialogar a Bíblia com um arminiano e fala assim: olha, um vai completar o outro, irmão, porque um é só um lado da moeda. Olha como que a gente está criando divisão, nós estamos fazendo um setor dentro daquilo que é perfeito. Aí nós entramos na igreja de Coríntios, nós vemos as dificuldades que era que Paulo, mas Paulo sempre falava: olha, quem tem que sobressair é Cristo. Irmãos, por isso que eu digo para você, quando a gente acabar com essas ideias, com essas divisões, nós iremos chegar numa igreja perfeita. Muitos dizem assim: não, é só lá na glória. Não, irmãos, é a gente entender que o seu limite, se eu tenho te ajudar, e eu tenho os meus limites, a sua força vai me ajudar, e do que eu posso fazer, eu vou te ajudar. Esse amor mútuo, a gente chega aonde que Deus quer.